Capítulo 21. Uma marca. A alvearinha atravessou o portal, deixando-os fechar atrás de si em uma faixa desbotada de azul esbranquiçado brilhante, e quase imediatamente espirrou por causa da poeira levantada por seus sapatos. Imediatamente outro espirro a atormentou, e entrou um outro que trouxe lágrimas aos seus olhos. E iluminado apenas pelo globo brilhante que flutuava na frente dela, o depósito de paredes ásperas escavado na rocha 3 níveis abaixo da biblioteca da torre estava vazio, exceto por séculos de poeira. Ela preferia voltar direto para seus aposentos na própria torre, mas sempre havia a chance de entrar e encontrar uma empregada limpando, e então ela teria que se livrar do corpo e torcer para que ninguém se lembrasse de que a empregada tinha sido vista pela última vez entrando em seus aposentos. Permaneça escondido e não levante nem o menor indício de suspeita, Mizana havia ordenado. Isso parecia muito tímido quando a Águia Negra caminhava impunemente pela torre desde sua fundação. Mas quando um dos escolhidos ordenava, apenas uma tola desobedecia. Pelo menos, se houvesse alguma chance de ser descoberta. Irritada, a alvearim canalizou para forçar a poeira a sair do ar, batendo-a com tanta força que o chão de pedra deveria ter sacudido. Ela não teria que passar por isso todas as vezes se simplesmente varresse toda a poeira para um canto em vez de deixá-la espalhada. Ninguém mais tinha ido tão ao longe nos porões da biblioteca em anos. Ninguém notaria que o quarto estava limpo. Mas alguém estava sempre fazendo o que ninguém nunca fazia. Ela mesma costumava fazer isso e não pretendia ser pega por um erro tolo. Ainda assim, ela resmungou baixinho enquanto canalizava a lama avermelhada de seus sapatos e a bainha de suas saias e capa. Parecia improvável que alguém a reconhecesse como vinda de Tremal King, a maior das ilhas do povo do mar. Mas alguém poderia se perguntar onde ela esteve para ficar enlameada. Os terrenos da torre estariam enterrados na neve, exceto onde tivesse sido removida com uma pá e a terra congelada. Ainda murmurando para si mesma, ela canalizou novamente para abafar o guincho das dobradiças enferrujadas, enquanto abria a porta de madeira áspera. Havia uma maneira de fazer uma trama e escondê-la para que ela não tivesse que suavizar aquele rangido todas as vezes. Ela tinha certeza de que havia, mas Misaana se recusou a ensinar a ela. Misaana era a verdadeira fonte do seu aborrecimento. A escolhida ensinava o que desejava e nada mais. Insinuava maravilhas e depois as retinha. E Misaana a usava como uma garota de recados. Ela se sentava à frente do Conselho Supremo e sabia os nomes de cada irmã negra em cada coração, o que era mais do que Misaana poderia dizer. A mulher mostrava pouco interesse em quem cumpriria suas ordens, desde que fossem cumpridas e ao pé da letra. Muitas vezes, ela queria que elas fossem executadas pela própria alvearim, forçando-a a lidar com mulheres e homens que se consideravam iguais, apenas porque também serviam ao grande senhor. Muitos dos amigos se consideravam iguais às Aes Sedai, ou mesmo superiores. Pior ainda, Misaana a proibiu de fazer uma lição prática de até mesmo um deles. Pequenos roedores repelentes, nenhum capaz de canalizar, e a alvearim tinha que ser educada só porque alguns deles poderiam estar servindo a outro dos escolhidos. Era óbvio que Misaana não tinha certeza. Ela era uma das escolhidas, e fez a alvearim sorrir para a poeira da rua por sua incerteza. Com a bola de luz pálida flutuando à sua frente para iluminar, Alvearim deslizou pelo áspero corredor de pedra, alisando a poeira atrás com pinceladas de ar, para que parecesse imperturbável, e ensaiando várias coisas seletas que gostaria de dizer a Misaana. Ela realmente não diria nenhuma delas, é claro, o que só aguçava a sua irritação. Criticar um dos escolhidos, mesmo nos termos mais suaves, era um caminho curto para a dor, talvez para a morte. Quase certamente ambas, na verdade. Com os escolhidos,
Rastejar e obedecer era a única maneira de sobreviver, e a primeira parte era tão importante quanto a segunda. O prêmio da imortalidade valia um pouco de rastejamento. Com isso, ela poderia ganhar todo o poder que desejasse, muito mais do que qualquer Amelin já havia exercido. Primeiro, porém, era necessário sobreviver. Uma vez que alcançou o topo da primeira rampa que levava para cima, ela não se incomodou mais em esconder seus rastros. Não havia tanta poeira ali e era marcada pelas rodas de carrinhos de mão e arranhões de sapatos. Então, outro conjunto de pegadas tênues nunca seria notado. Ela ainda andava rapidamente, no entanto. Normalmente, o pensamento de viver para sempre a iluminava. O pensamento de eventualmente exercer poder através de Misaana, como ela agora fazia através de Elaida. Bem, quase o mesmo pensamento. Esperar trazer Misaana ao estado de conformidade de Elaida era muito ambicioso. Mas ela ainda podia amarrar as cordas à mulher que garantiriam sua própria ascensão. Hoje, sua mente continuava voltando ao fato de que ela estava fora da torre há quase um mês. Misaana não se daria ao trabalho de manter Elaida sob controle durante sua ausência, embora a escolhida certamente colocaria a culpa aos pés de Alviarim se algo desse errado. Claro, Elaida estava devidamente intimidada depois da última vez. A mulher implorou para ser liberada de fazer penitências particulares da meta das noviças. Claro, ela estava muito intimidada para ter saído da linha. É claro. A Alviarim empurrou Elaida firmemente para trás da sua cabeça, mas ela não diminuiu seus passos. Uma segunda rampa a levou ao porão mais alto, onde ela deixou a bola brilhante desaparecer e soltou-se a ir. As sombras aqui eram pontilhadas com poças de luz pálida que quase se tocavam, projetada por lâmpadas colocadas em suportes de ferro ao longo das paredes de pedra que estavam bem vestidas nesse nível. Nada se movia, exceto um rato que saiu correndo com um leve clique de garras nas pedras do piso. Isso quase a fez sorrir. Quase. Os olhos do grande senhor circulavam na torre agora, embora ninguém parecesse ter notado que as proteções falharam. Ela não achava que fosse algo que Misaana tivesse feito. As proteções simplesmente não funcionavam mais como deveriam. Havia lacunas. Ela certamente não se importava que o animal a visse ou relatasse que tinha visto. Mas mesmo assim ela se abaixou rapidamente em uma escada circular estreita. Podia haver pessoas nesse nível, e as pessoas não deveriam ser confiáveis da mesma forma que os ratos. Talvez, ela pensou enquanto subia, ela pudesse sondar Misaana sob aquele clarão impossível no poder, desde que fosse delicada. A escolhida pensaria que ela estava escondendo algo se nunca mencionasse isso. Toda mulher que podia canalizar no mundo inteiro devia estar se perguntando o que tinha acontecido. Ela só teria que tomar cuidado para não deixar escapar nada que sugerisse que realmente tinha visitado o local. Muito tempo depois que o farol desapareceu, é claro, ela não era estúpida o suficiente para simplesmente entrar naquilo. Mas Misaana parecia achar que Alviarim deveria realizar suas tarefas sem tirar um momento para si mesma. A mulher poderia realmente acreditar que não tinha assuntos próprios para cuidar? Era melhor se comportar como se ela tivesse nenhum. Por enquanto, pelo menos. Nas sombras no topo da escada, ela parou em frente à pequena porta simples, grosseiramente acabada deste lado, para se segurar enquanto dobrava o manto sobre o braço. Misaana era uma das escolhidas, mas ainda humana. Misaana cometia erros. E ela mataria Alviarim um piscar de olhos se cometesse um. Rasteje, obedeça e sobreviva. E seja sempre cautelosa. Ela sabia disso muito antes de conhecer um dos escolhidos. Recuperando a estola branca de guardiã de sua bolsa de cinto, ela a colocou em volta do pescoço e abriu a porta com cuidado para ouvir. Silêncio, como esperado. Ela saiu para o nono depósito e fechou a porta atrás de si.
Do lado de dentro, a porta não era menos simples, mas polida com um brilho suave. A biblioteca da torre estava dividida em 12 depósitos, pelo menos até onde o mundo sabia, e o nono era o menor, dedicado a textos sobre várias formas de aritmética, mas ainda era uma grande câmara, um oval comprido com uma cúpula achatada para um teto cheio de fileiras e mais fileiras de prateleiras altas de madeira, cada uma cercada por uma passagem estreita 4 passos acima dos ladrilhos de 7 cores. Escadas altas ficavam ao lado das prateleiras, sobre rodas para que pudessem ser movidas com facilidade, tanto no chão quanto nas passarelas, e iluminar as espelhadas de latão com bases tão pesadas que cada uma precisava de 3 ou 4 homens para mover. O fogo era uma preocupação constante na biblioteca. As lamparinas estavam todas acesas, pronta para iluminar o caminho de qualquer irmã que quisesse encontrar um livro ou um manuscrito encaixotado. Mas um carrinho de mão na estante, com 3 grandes volumes e um estojo de couro para serem substituídos, ainda estava no meio de um corredor exatamente onde ela se lembrava da última vez que passou por ali. Não entendia por que havia necessidade de diferentes formas de aritmética, ou por que tantos livros haviam sido escritos sobre elas, e por mais que a torre se orgulhasse de ter a maior coleção de livros do mundo, cobrindo todos os tópicos possíveis, parecia que a maioria das Aes Sedai concordava com ela. Ela nunca tinha visto outra irmã no nono depósito, a razão pela qual ela o usava para sua entrada. Nas largas portas em arco convidativamente abertas, ela escutou até se certificar de que o corredor estava vazio antes de sair. Qualquer um acharia estranho que ela tivesse desenvolvido um interesse pelos livros dali. Enquanto corria pelos corredores principais, onde os ladrilhos do piso estavam dispostos em fileiras repetidas das cores das ágias, ocorreu-lhe que a biblioteca estava mais silenciosa do que de costume, mesmo contando quantas Aes Sedai estavam na torre no momento. Sempre havia 1 ou 2 irmãs para serem vistas, mesmo que apenas as bibliotecárias. Algumas marrons realmente mantinham aposentos nos níveis superiores, além de seus quartos na torre. Mas as enormes figuras esculpidas nas paredes dos corredores, pessoas fantasiosamente vestidas e estranhos animais de 3 metros de altura ou mais, podiam ser os únicos habitantes da biblioteca. As correntes de ar faziam com que as rodas de lâmpadas intrincadamente esculpidas, penduradas 10 passos acima, rangessem levemente em suas correntes. Seus passos pareciam anormalmente altos, lançando ecos suaves do teto abobadado. Posso te ajudar? A voz de uma mulher disse baixinho atrás dela. Assustada, a Alviarin girou, quase deixando cair sua capa, antes que pudesse se segurar. Eu só queria andar pela biblioteca, Zemaile, ela disse, e imediatamente sentiu uma pontada de irritação. Se estava nervosa o suficiente para se explicar para uma bibliotecária, então ela realmente precisava se controlar antes de se reportar a Miss Ana. Quase queria contar a Zemaile o que estava acontecendo entre Malking, só para ver se a mulher se encolheria. A expressão branda no rosto moreno da irmã marrom não mudou, mas um toque de alguma emoção ilegível alterou o tom de sua voz. Alta e muito magra, Zemaile sempre mantinha aquela máscara externa de reserva e distância. Mas Alviarin suspeitava de que ela fosse menos tímida do que fingia e menos agradável. Isso é bastante compreensível. A biblioteca é repousante e é um momento triste para todas nós. E mais triste ainda para você, é claro. Claro, Alviarin repetiu como se fosse verdade. Um momento triste? Para ela em particular? Ela pensou em levar a mulher para algum canto isolado onde ela pudesse ser questionada e descartada. Mas então notou outra marrom, uma mulher redonda ainda mais escura que Zemaile, observando-as de mais longe no salão. Eiden e Zemaile eram fracas no poder, mas superar ambas de uma vez seria difícil, se fosse possível. Por que ambas estavam aqui no térreo? A dupla raramente era vista, circulando entre os quartos nos andares superiores que compartilhavam com Niain, a terceira irmã do povo do mar,
e o chamado 13º depósito, onde os registros secretos eram mantidos. Todas as três trabalhavam lá, voluntariamente imersas até o pescoço em seus trabalhos. Ela continuou andando e tentou dizer a si mesma que estava nervosa sem motivo, mas isso não fez nada para aliviar o formigamento entre suas omoplatas. A falta de bibliotecárias guardando a entrada da frente só fez os espinhos crescerem. As bibliotecárias sempre ficavam em todas as entradas para garantir que nenhum pedaço de papel saísse da biblioteca sem seu conhecimento. Alviarin canalizou para abrir uma das altas portas esculpidas antes que a alcançasse e a deixou de pé, boquiaberta sobre as dobradiças de bronze, enquanto descia apressadamente as largas escadas de mármore. O largo caminho de pedra ladeado de carvalhos que levava ao alto poço branco da torre tinha sido limpo, mas se não tivesse sido, ela teria usado o poder para derreter a neve à sua frente, sem deixar ninguém pensar no que fazer. Mizana deixou bem claro o preço de correr o risco de que alguém pudesse aprender a trama para viajar, ou mesmo que ela soubesse disso. Caso contrário, ela teria viajado do local. Com a torre à vista, pairando sobre as árvores e brilhando a pálida luz do sol da manhã, ela poderia ter chegado lá em um passo. Em vez disso, ela lutou contra o desejo de correr. Não foi surpresa encontrar os corredores largos e altos da torre vazios. Alguns servos apressados com a chama branca de Tarval em seus peitos balançavam suas reverências e mesuras enquanto ela passava, mas eles não eram mais úteis, não eram mais importantes do que as correntes de ar que faziam as lamparinas douradas piscarem e ondulavam as tapeçarias brilhantes penduradas nas paredes brancas como a neve. As irmãs se mantinham nos alojamentos de suas próprias ágias o máximo possível ultimamente, é claro, e a menos que encontrasse um membro de seu próprio coração, até mesmo ver uma Aes Sedai que ela sabia ser da Ágia Negra, teria sido inútil. Ela as conhecia, mas elas não a conheciam. Além disso, ela não estava disposta a se revelar a ninguém que não precisasse. Talvez alguns desses maravilhosos instrumentos da Era das Lendas de que Mizana falou lhe permitissem um dia questionar qualquer irmã imediatamente, se a mulher realmente os produziu. Mas agora ainda era uma questão de ordens cifradas deixadas em travesseiros ou em lugares secretos. O que antes parecia quase dar respostas instantâneas, agora parecia interminavelmente atrasado. Um servo atarracado e careca fazendo sua reverência engoliu em seco audivelmente, e ela suavizou suas feições. Ela se orgulhava de seu distanciamento gelado, sempre apresentando uma superfície fria e serena. De qualquer forma, olhar de cara veia para a torre não a levaria a lugar nenhum. Havia uma pessoa na torre que ela tinha certeza de que sabia exatamente onde encontrar. Alguém de quem ela poderia exigir respostas sem medo que a mulher pensasse. Era preciso um pouco de cautela mesmo ali, é claro. Perguntas descuidadas revelavam mais do que a maioria das respostas valiam. Mas Elaida lhe contaria qualquer coisa. Com um suspiro, ela começou a subir. Mizana havia contado a ela sobre outra maravilha da Era das Lendas, que ela desejava muito ver. Uma coisa chamada elevador. As máquinas voadoras pareciam muito mais grandiosas, é claro, mas era muito mais fácil imaginar um dispositivo mecânico que a levasse de andar em andar. Ela não estava realmente certa de que edifícios várias vezes tão altos quanto a Torre Branca pudessem realmente existir no mundo inteiro. Nem mesmo a Pedra de Tear rivalizava com a altura da torre. Mas apenas saber sobre elevadores fazia subir corredores em espiral e lances de escadas rebatedores parecer trabalhoso. Ela fez uma pausa no escritório da Amerlin, apenas 3 níveis acima, mas, como esperado, os 2 cômodos estavam vazios, as escrivaninhas vazias polidas até brilhar. Os cômodos em si pareciam vazios, sem tapeçarias nas paredes, nem ornamentos, nada além de mesas e cadeiras de luminárias apagadas. Isso parecia aceitável, uma vez que, já que isolava ainda mais a mulher do resto da torre. Poucas irmãs faziam essa escalada de bom grado. Hoje, porém, quando Alviarin já havia subido quase 80 vãos,
Estava pensando seriamente em fazer Elaida voltar a descer. A sala de espera de Elaida estava vazia, é claro, embora uma pasta de papéis em cima da escrivaninha dissesse que alguém esteve lá. Ver o que eles continham e decidir se Elaida precisava ser punida por ter aquilo poderia esperar, no entanto. Alviarin jogou a capa sobre a escrivaninha e empurrou a porta, recém-entalhada com a chama de Tarvalon, e esperando o dourador que dava para dentro dos aposentos. Ela ficou surpresa com a onda de alívio que sentiu ao ver Elaida sentada atrás da escrivaninha entalhada e dourada, as 7 listras, não, agora 6 listras, da estola em seu pescoço e a chama de Tarvalon destacada em pedras da lua entre o ouro no encosto da cadeira alta acima de sua cabeça. Uma preocupação mesquinha que ela não tinha deixado à tona até agora era a possibilidade de que a mulher estivesse morta em algum acidente idiota. Isso explicaria o acidente, o comentário de Zemaile. Escolher uma nova Amerlin poderia levar meses, mesmo com as rebeldes e todo o resto confrontando-as, mas seus dias como guardiã estariam contados. O que a surpreendeu mais do que o alívio, porém, foi a presença de mais da metade das votantes do salão de pé diante da escrivaninha com os seus chales franjados. Elaida sabia que não devia receber esse tipo de delegação sem a presença dela. O enorme relógio de caixa dourada contra a parede, uma peça vulgarmente ornamentada, tocou 2 vezes para o alto. Pequenas figuras esmaltadas de Aes Sedai saindo de pequenas portas em sua frente enquanto ela abria a boca para dizer às votantes que precisava conversar com a Amerlin em particular. Elas iriam embora com pouca hesitação ou gaguejar. Uma guardiã não tinha autoridade para ordenar que saíssem, mas elas sabiam que sua autoridade se estendia além do que sua estola conferia, mesmo que não começassem a suspeitar de como isso poderia suceder. Alviarin, Elaida disse, parecendo surpresa antes que ela pudesse dizer uma palavra. A dureza no rosto de Elaida suavizou no que quase parecia prazer. Sua boca se curvou perto de um sorriso. Fazia tempo que Elaida não tinha motivos para sorrir. Fique aí, fique quieta até que eu tenha tempo de lidar com você, disse ela acenando com a mão imperiosa em direção para um canto da sala. As votantes mexiam os pés e ajeitavam os chales. Suana, uma mulher corpulenta, deu a Alviarin um olhar apertado, e Chevan, alta como um homem angulosa, olhou diretamente para ela sem expressão, mas as outras evitaram olhar nos olhos dela. Atordoada, ela ficou imóvel no tapete de seda com estampas brilhantes, boquiaberta. Isso não poderia ser mera rebelião da parte de Elaida. A mulher teria que ser louca. Mas o que, em nome do grande senhor, acontecera para lhe dar coragem? O que? A mão de Elaida bateu no tampo da mesa com um estalo alto, um golpe que fez uma das caixas laqueadas chacoalhar. Quando eu disser para você ficar no canto, filha, ela disse em uma voz baixa e perigosa, eu espero que você obedeça. Seus olhos brilharam. Ou devo convocar a mestra das noviças para que essas irmãs possam testemunhar sua penitência privada? Calor inundou o rosto de Alviarin, em parte humilhação e em parte raiva. Ter alguém ouvindo essas coisas ditas e na cara dela. O medo borbulhou nela também, transformando seu estômago em ácido. Algumas palavras dela, e Elaida seria acusada de enviar irmãs ao desastre e ao cativeiro. Não uma, mas 2 vezes. Rumores já começavam a circular sobre eventos em Caerhien. Rumores obscuros, mas ficando mais certos a cada dia. E uma vez que se soubesse que, além disso, Elaida havia enviado 50 irmãs para tentar derrotar centenas de homens que poderiam canalizar, nem mesmo a existência das irmãs rebeldes invernando em Murande com seu exército manteria a estola de Amelin em seus ombros ou sua cabeça. Ela não podia ousar fazer isso, a menos que ela pudesse desacreditar Alviarin como Arja Negra. Isso podia ganhar um pouco de tempo para ela. Apenas um pouco, certamente, uma vez que os fatos sobre os poços de Dumai e a Torre Negra fossem conhecidos.
Mas Elaida poderia estar pronta para agarrar a palha. Não. Não era possível. Não podia ser possível. Fugir certamente era impossível. Por um lado, se Elaida estivesse pronta para fazer acusações, a fuga apenas as confirmaria. Por outro, Misaana encontraria e a mataria se ela fugisse. Tudo isso passou por sua cabeça enquanto ela se movia com pés de chumbo para ficar no canto como uma noviça penitente. Tinha que haver uma maneira de se recuperar disso. O que quer que tivesse acontecido. Sempre havia uma maneira de se recuperar. Ouvir podia encontrar essa maneira para ela. Ela teria orado se o Lorde das Trevas ouvisse as orações. Elaida estudou por um momento, então deu um aceno satisfeito. Os olhos da mulher ainda brilhavam com emoção, no entanto. Levantando a tampa de uma das 3 caixas laqueadas de sua mesa, ela tirou uma pequena escultura de marfim escurecido de uma tartaruga e a acariciou entre os dedos. Acariciar os dentários naquela caixa era um hábito que ela tinha quando queria acalmar seus nervos. Agora, ela disse, você estava me explicando por que eu deveria entrar em negociações. Nós não estávamos pedindo permissão, mãe, Suana disse bruscamente, empurrando o queixo para fora. Ela tinha muito queixo, uma pedra quadrada como queixo, e a arrogância de empurrá-lo na direção de alguém. Uma decisão desse tipo pertence ao salão. Há um forte sentimento disso a favor disso na Aja Amarela. O que significava que ela tinha sentimentos fortes. Ela era a líder da Aja Amarela, a primeira tecelã, algo que a Alviarin sabia porque a Aja Negra conhecia todos os segredos das Ajas, ou quase todos, e na visão de Suana, suas opiniões eram as opiniões de sua Aja. Doezine, a outra amarela presente, olhou Suana de lado, mas não disse nada. Pálida e esbelta como um menino, Doezine parecia não querer estar ali. Um menino bonito e mal-humorado que tinha sido arrastado para algum lugar pela orelha. Votantes muitas vezes se recusavam a torcer o braço da cabeça de sua Aja, mas não estava fora das possibilidades que Suana tivesse encontrado alguma maneira. Muitas brancas também apoiam conversas, disse Ferrani, franzindo a testa distraidamente para uma mancha de tinta em um dedo gordo. É a coisa lógica a fazer nas atuais circunstâncias. Ela era a primeira racionalista, chefe da Aja Branca, mas menos propensa do que Suana a ter seus próprios pontos de vista em favor de toda a Aja. Um pouco menos propensa. Ferrani muitas vezes parecia tão vaga quanto a pior das marrons. Os longos cabelos negros que molduravam seu rosto redondo precisavam de uma escova, e a parte da franja de seu chale parecia ter sido mergulhada descuidadamente em seu chá matinal. Mas ela conseguia captar o menor quebra na lógica de um argumento. Ela poderia muito bem ter estado lá sozinha, porque simplesmente não acreditava que precisasse de qualquer ajuda das outras votantes brancas. Recostando-se em sua cadeira alta, Elaida começou a franzir o senho, seus dedos acariciando mais rápido a tartaruga, e Andaia falou rapidamente sem olhar para Elaida enquanto fingia ajustar o conjunto de seu chale cinza de franjas ao longo de seus braços. A questão, mãe, é que devemos encontrar uma maneira de acabar com isso pacificamente, ela disse, o sotaque taraboniano forte em seu discurso como era quando ela se sentia desconfortável. Frequentemente tímida perto de Elaida, ela olhou para Yukiri como se esperasse apoio, mas a pequena mulher esguia virou a cabeça ligeiramente para o lado. Yukiri era notavelmente teimosa para uma mulher tão pequena. Ao contrário de Doezine, ela não teria respondido a um torção de braço. Então, por que ela estava aqui se não queria estar? Percebendo que estava sozinha, Andaia se apressou. Não deve ser permitido lutar nas ruas de Tarvalon ou na torre, especialmente não aqui. De novo, não. Até agora, as rebeldes parecem satisfeitas em sentar e observar a cidade, mas isso não pode durar. Elas redescobriram como viajar, mãe, e usaram isso para transportar um exército por centenas de léguas. Devemos começar as negociações antes que elas decidam usar a viagem
para trazer esse exército para Tarvalon, ou tudo estará perdido, mesmo se vencermos. Punhos atados em suas saias, Alviarin engoliu em seco. Ela pensou que seus olhos poderiam saltar de sua cabeça. As rebeldes sabiam viajar. Elas já estavam aqui em Tarvalon. E essas tolas queriam conversar. Ela podia ver planos cuidadosamente elaborados, desenhos cuidadosamente organizados, evaporando como névoa em um sol de verão. Talvez o Lorde das Trevas ouvisse se ela orasse muito. Acho que não vai não, hein? A carranca de Elaida não diminuiu, mas ela pousou a tartaruga de marfim com muito cuidado, e sua voz chegou perto do normal. O velho é normal, antes que a alviarinha controlasse, com um núcleo de aço sob suavidade das palavras. As marrons e as verdes também apoiam as negociações? A marrom, Chevan começou, então franziu os lábios em pensamento e visivelmente mudou o que pretendia dizer. Externamente, ela parecia totalmente composta, mas ela estava esfregando seus longos polegares contra seus dedos ossudos inconscientemente. A marrom é bastante clara sobre os precedentes históricos. Todas vocês leram as histórias secretas, ou deveriam ter lido. Sempre que a torre foi dividida contra si mesma, o desastre atingiu o mundo. Com a última batalha se aproximando, em um mundo que contém a Torre Negra, não podemos mais nos dar ao luxo de permanecer divididas um dia mais do que necessário. Dificilmente parecia que o rosto de Elaida poderia ficar mais escuro, mas a menção da Torre Negra fez isso. E a verde? Sua voz ainda estava controlada. Todas as 3 votantes verdes estavam lá, indicando um apoio muito forte entre sua aja, ou uma forte pressão da líder das verdes. Como veterana, Talena deveria ter respondido a Elaida. As verdes apegavam-se às suas hierarquias em tudo. Mas a mulher alta e de cabelos dourados olhou para o Yukiri por algum motivo. Então, estranhamente, para Doizine, e colocou os olhos no tapete e ficou em suas saias de seda verde. Rina franziu a testa levemente, franzindo o nariz de perplexidade. Mas ela usava o chale há menos de 50 anos. Então coube a Rubinde responder. Uma mulher robusta, Rubinde parecia baixa e atarracada ao lado de Talene, e quase sem graça, apesar dos olhos cor de safira. Estou instruída a fazer os mesmos pontos que Chevan, ela disse, ignorando o olhar assustado que Rina deu a ela. Claramente houve pressão de Adelorna, a capitã general verde, e Rubinde discordava claramente se estava disposta a tornar isso público. Tarmongaidon está chegando, a Torre Negra é uma ameaça quase tão grande, e a falta do dragão renascido, se não estiver morto. Não podemos mais nos dar ao luxo de ficarmos divididas. Se Andaia pôde convencer as rebeldes de volta à torre, deveremos deixá-la tentar. Ou pode convencer. Entendo, Elaida disse em um tom monótono. Mas estranhamente sua cor melhorou, e a sugestão de um sorriso tocou sua boca. Então, por todos os meios, fale com elas de volta se puder. Mas meus decretos permanecem. A Aja Azul não existe mais, e toda irmã que segue aquela criança em Alver deve cumprir penitência sobre minha orientação antes de poder ser readmitida em qualquer Aja. Pretendo soldar a Torre Branca em uma arma para usar em Tarmongaidon. Ferani Suana abriu uma boca, protesto pintado em seus rostos, mas Elaida as interrompeu com a mão levantada. Eu falei, filhas. Agora deixe-me. E vejam suas conversas. Não havia nada que as votantes pudessem fazer a não ser um desafio aberto. O que era direito do salão era delas, mas o salão raramente ousava infringir muita autoridade do trono de Amerlin. A não ser que o salão estivesse unido contra Amerlin, e este salão era tudo menos unido em qualquer ponto. A alviarinha havia ajudado a garantir isso ela mesma. Elas saíram. Ferani e Suana, de costas duras e lábios apertados. Andaia quase correndo.
Nenhuma delas sequer olhou na direção de Alviarim. Ela mal esperou que a porta se fechasse atrás da última. Isto realmente não muda nada, Elaida. Certamente você vê isso. Você deve pensar com clareza, não tropeçar em uma aberração momentânea. Ela sabia que estava balbuciando, mas não conseguia parar. O desastre de Poços de Dumai. O desastre certo da Torre Negra. Isso ainda pode derrubá-la. Você precisa que eu segure o cajado e a estola. Você precisa de mim, Elaida. Você... Ela apertou os dentes antes que sua língua jogasse tudo fora. Ainda tinha que haver um jeito. Estou surpresa que você voltou, disse Elaida, levantando e alisando suas saias com barras vermelhas. Ela nunca havia desistido de se vestir como uma vermelha. Estranhamente, ela estava sorrindo enquanto dava a volta na mesa. Não uma sugestão de sorriso, mas uma curva cheia e satisfeita de seus lábios. Você está se escondendo em algum lugar da cidade desde que as rebeldes chegaram? Achei que você teria embarcado assim que soubesse que elas estavam aqui. Quem teria pensado que elas descobririam como viajar? Imagine o que podemos fazer quando soubermos fazer isso. Sorrindo, ela deslizou pelo tapete. Agora deixe-me ver. O que eu tenho que temer de você? As histórias de Caerhien são assunto da torre, mas mesmo que as irmãs estivessem realmente obedecendo ao menino Altor, o que eu não consigo acreditar, todas culpam Coiren. Ela tinha a responsabilidade de trazê-lo aqui, e ela foi julgada e condenada na mente das irmãs. Elaida parou na frente de Alviarim, encurralando-a no canto. Aquele sorriso nunca tocou seus olhos. Ela sorriu e seus olhos brilharam. Alviarim não conseguia se desvencilhar daquele olhar. Na última semana, também ouvimos muitas coisas sobre a Torre Negra. Os lábios de Elaida se torceram em desgosto ao redor do nome. Parece que há ainda mais homens do que você supunha. Mas todas pensam que Tovene deve ter tido bom senso de descobrir isso antes de atacar. Tem havido uma boa discussão sobre isso. Se ela voltar arrastada para cá derrotada, ela colherá a culpa. Então, suas ameaças... Alviarim cambaleou contra a parede, piscando para afastar alguns pontos, antes mesmo de perceber que a outra mulher a havia esbofeteado. Sua bochecha já estava inchada. O brilho de Saidar havia cercado Elaida, e a blindagem pousou em Alviarim antes que ela pudesse se contorcer, cortando-a do poder. Mas Elaida não pretendia usar o poder. Ela recuou um punho, ainda sorrindo. Lentamente, a mulher respirou fundo e deixou cair a mão. Ela não removeu a blindagem, no entanto. Você realmente usaria isso? Ela perguntou em um tom quase suave. A mão de Alviarim saltou do cabo de seu canivete. Agarrá-lo foi um reflexo, mas mesmo que Elaida não estivesse segurando o poder, matá-la quando tantas votantes sabiam que elas estavam juntas seria o mesmo que se matar. Ainda assim, seu rosto ruborizou quando Elaida fungou com desprezo. Estou ansiosa para ver seu pescoço esticado no bloco do carrasco por traição, Alviarim. Mas até que eu tenha prova de que preciso, ainda há algumas coisas que posso fazer. Você se lembra de quantas vezes mandou Silviana vir me dar penitência particular? Espero que sim, porque vai levar 10 por cada dia que sofri. Sim. Com um puxão, ela puxou a estola de guardiã rudemente do pescoço de Alviarim. Como ninguém conseguiu encontrá-la quando as rebeldes chegaram, pedi ao salão que a removesse do cargo de guardiã. Não o salão completo, claro. Você ainda pode ter um pouco de influência lá. Mas foi surpreendentemente fácil obter o consenso daquelas que estavam sentadas naquele dia. Uma guardiã deve estar com sua Amerlin, não vagando sozinha. Pensando bem, você pode não ter nenhuma influência, já que estava escondida na cidade o tempo todo. Ou você navegou de volta para encontrar o desastre e realmente achou que poderia recuperar algo das ruínas.
Não importa. Talvez fosse melhor você pular no primeiro navio que encontrasse saindo de Tarvalo. Mas devo admitir, o pensamento de você correndo de aldeia em aldeia com vergonha de mostrar seu rosto para outra irmã empalidece ao lado do prazer que terei vendo você sofrer. Agora saia da minha vista antes que eu decida que deve ser um cajado de bétula e não o chicote de Silviana. Jogando a estola branca no chão, ela virou as costas e soltou-se a dar, deslizando em direção à sua cadeira como se Alviarim tivesse deixado de existir. Alviarim não saiu. Ela fugiu, correndo com a respiração dos cães das sombras na nuca. Ela mal conseguia pensar desde que ouvira a palavra traição. Essa palavra, quando em sua cabeça, a fez querer uivar. Traição só podia significar uma coisa. Elaida sabia e estava procurando provas. Que o Lorde das Trevas tivesse piedade. Mas ele nunca tinha. Misericórdia era para aqueles que tinham medo de ser fortes. Ela não tinha medo. Ela era uma pele cheia de terror. De volta pela torre, ela fugiu, e se havia um criado nos corredores, ela não viu. O horror cegou seus olhos para qualquer coisa que não estivesse diretamente em seu caminho. Todo o caminho de volta para o sexto nível ela correu, para seus próprios aposentos. Pelo menos ela supôs que ainda eram dela no momento. Os quartos com varanda com vista para a grande praça em frente à torre combinavam com o cargo de guardiã. Por enquanto, bastava que ela ainda tivesse quartos e uma chance de viver. Os móveis ainda eram as peças domanesas deixadas pelo ocupante anterior, todas de madeira listrada pálida incrustada com pérola e âmbar. No quarto, abriu um dos guarda-roupas e caiu de joelhos, afastando os vestidos para vasculhar atrás de um baú pequeno, uma caixa com menos de 2 palmos de tamanho, que havia sido dela por muitos anos. A escultura na caixa era complexa, mas desajeitada. Fileiras de nós variados aparentemente feitas por um escultor com muito mais ambição do que habilidade. Suas mãos tremiam quando ela a levou para uma mesa e a colocou sobre ela para limpar as palmas úmidas de seu vestido. O truque para abrir a caixa era simplesmente uma questão de abrir os dedos o máximo possível para pressionar simultaneamente em 4 nós na escultura, não 2 iguais. A tampa levantou ligeiramente e ela a puxou para trás, revelando seu bem mais precioso embrulhado em um pequeno pacote de pano marrom para evitar que chacoalhasse se uma empregada sacudisse a caixa. A maioria dos servos da torre não se arriscaria a roubar, mas a maioria não significava todos. Por um momento, Alviarim apenas olhou para o pacote. Seu bem mais precioso, uma coisa da Era das Lendas, mas ela nunca ousara usá-lo antes. Apenas na pior emergência, disse Misa Ana, na necessidade mais desesperada. Mas que necessidade poderia ser mais terrível do que essa? Misa Ana disse que a coisa aguentava golpes de martelo sem quebrar, mas ela desfez os embrulhos com cuidado, que teria usado com um pedaço de vidro fino soprado, revelando um terangrial, uma haste vermelha brilhante, não maior que seu dedo indicador, totalmente lisa, exceto por algumas linhas finas trabalhadas na superfície em um padrão sinuoso de interconexão. Abraçando a fonte, ela tocou aquele padrão com fluxos finos de fogo e terra em 2 das interconexões. Isso não seria necessário na Era das Lendas, mas algo chamado fluxos permanentes não existia mais. Um mundo onde quase qualquer terangrial pudesse ser usado por pessoas incapazes de canalizar parecia estranho além da compreensão. Por que era permitido? Apertando uma ponta da haste com força com o polegar, o poder único não era suficiente por si só. Ela sentou-se pesadamente e encostou-se no encosto da cadeira, olhando para a coisa em sua mão. Estava feito. Ela se sentia vazia agora. Um vasto espaço vazio, com medos esvoaçando pela escuridão como enormes morcegos. Em vez de embrulhar o terangrial,
Ela o enfiou na bolsa do cinto e levantou o suficiente para enfiar a caixa de volta no guarda-roupa. Até que soubesse que estava segura, ela não pretendia deixar aquele bastão fora de sua posse. Mas então tudo que podia fazer era sentar e esperar, balançando para frente e para trás com as mãos cruzadas entre os joelhos. Ela não conseguia parar de balançar mais do que conseguia parar os gemidos baixos que escapavam entre seus dentes. Desde a fundação da torre, nenhuma irmã foi acusada de ser da Ágia Negra. Havia suspeitas de irmãs individuais e de tempos em tempos a Aes Sedai morriam para garantir que essas suspeitas nunca fossem mais longe, mas nunca chegaram a acusações oficiais. Se Elaida estava disposta a falar abertamente sobre o bloco do carrasco, ela devia estar perto de apresentar acusações. Muito perto. Irmãs negras também desapareciam quando as suspeitas cresciam demais. A Ágia Negra permanecia escondida, custe o que custar. Ela desejou poder parar de gemer. De repente, a luz na sala escureceu, envolvendo a câmara em rodopiantes sombras crepusculares. A luz do sol nas janelas parecia incapaz de penetrar além das vidraças. A alviarinha estava de joelhos, respirando fundo, olhos baixos. Ela estremeceu com o desejo de desabafar seus medos, mas como a escolhida, as normas deviam ser seguidas. Eu vivo para servir, grande mestra, ela disse, e nada mais. Ela não podia perder um momento, muito menos uma hora gritando de dor. Suas mãos estavam apertadas para evitar que tremessem. Qual é a sua grave emergência, criança? Era a voz de uma mulher, mas uma voz de sinos de cristal. Sinos desagradados, apenas desagradados. Sinos raivosos podiam ter significado a morte no local. Se você acha que vou levantar um dedo para pegar a estola de guardiã de volta para você, está redondamente enganada. Você ainda pode fazer o que eu gostaria que fosse feito, com um pouco de esforço extra. E pode considerar suas penitências como essas noviças um pequeno castigo meu. Eu avisei sobre você pressionar Elaida com tanta força. Alviorin engoliu seus protestos. Elaida não era uma mulher que se curvava sem pressionar com força. Mesaana tinha que saber disso. Mas os protestos podiam ser perigosos com os escolhidos. Muitas coisas eram perigosas com os escolhidos. De qualquer forma, o chicote de Silviana era uma ninharia em comparação com o machado do carrasco. Elaida sabe, grande mestra. Ela respirou, levantando os olhos. Na frente dela estava uma mulher de luz e sombra, vestida de luz e sombra. Todos os pretos absolutos e brancos prateados fluíam de um ponto para outro e vice-versa. Olhos prateados franziram a testa de um rosto de fumaça, com lábios prateados desenhados em uma linha apertada. Era apenas ilusão, e realmente não era melhor do que Alviarin poderia ter feito. Um flash de saia de seda verde bordada com elaboradas faixas de bronze apareceu enquanto Mesaana deslizava pelo tapete do manês. Mas Alviarin não conseguia ver as tramas que faziam a ilusão mais do que sentir as que a mulher usara para chegar ou lançar o quarto nas sombras. Por tudo que ela podia sentir, Mesaana não podia canalizar nada. O desejo por esses dois segredos geralmente a cortava, mas hoje ela mal percebeu. Ela sabe que sou da Ágia Negra, grande mestra. Se ela me descobriu, então teve alguém procurando fundo. Dezenas de nós podem estar em risco, talvez todas nós. Era melhor tornar a ameaça o maior possível se quisesse ter certeza de uma resposta. Podia até ser verdade. Mas a resposta de Mesaana foi um aceno de desdém de uma mão agora prateada. Seu rosto brilhava como uma lua ao redor de olhos mais negros que carvões. Isso é ridículo. Elaida não consegue decidir de um dia para outro se acredita que a Ágia Negra existe. Você está apenas tentando se salvar de um pouco de dor. Talvez um pouco mais a instrua em seu erro. Alviarin começou a implorar quando Mesaana levantou a mão mais alto, e uma trama que ela se lembrava muito bem foi formada no ar.
Ela tinha que fazer a mulher entender. Abruptamente, as sombras na sala cambalearam. Tudo parecia mudar de lado à medida que a escuridão engrossava em pedaços da meia-noite. E então a escuridão se foi. Assustada, Alviarin se viu com as mãos suplicantes estendidas na direção da mulher de olhos azuis de carne e osso, vestida de verde com bordado de bronze. Uma mulher tentadoramente familiar que parecia um pouco abaixo da minha idade. Ela sabia que Mizana andava pela torre disfarçada como uma das irmãs, embora nenhum escolhido que ela conheceu mostrasse qualquer sinal de eternidade, mas ela não conseguia combinar aquele rosto com nenhum nome. E percebeu outra coisa também. Aquele rosto estava com medo. Escondendo, mas com medo. Ela tem sido muito útil, disse Misaana, sem soar com medo em uma voz que puxou o limite do reconhecimento. E agora vou ter que matá-la. Você sempre foi muito esbanjadora, respondeu uma voz áspera como o osso podre desmoronando sob os pés. Alviarin caiu em choque com a forma alta de um homem, uma armadura preta sinuosa, todas as placas sobrepostas como as escamas de uma cobra, parado na frente de uma janela. Não era um homem, no entanto. Aquele rosto exângue não tinha olhos, apenas pele branca e lisa onde deveriam estar. Ela já havia encontrado Mirdraal antes, a serviço do Lorde das Trevas, e até conseguiu encontrar seus olhares sem olhos sem dar lugar ao terror que esses olhares engendravam. Mas este a fez se arrastar de volta pelo chão, até que suas costas sacudiram uma perna da mesa. Os espreitadores eram parecidos como dois pingos de chuva, altos, esguios e idênticos. Mas este era uma cabeça mais alto, e o medo parecia irradiar dele, encharcando seus ossos. Sem pensar, ela alcançou a fonte e quase gritou. A fonte se foi. Ela não estava blindada. Simplesmente não havia nada ali para ela abraçar. O Mirdraal olhou para ela e sorriu. Espreitadores nunca sorriam. Nunca. Sua respiração veio ofegante. Ela pode ser útil, o Mirdraal murmurou. Eu não gostaria que a Arja Negra fosse destruída. Quem é você para desafiar um dos escolhidos? Mizana exigiu com desprezo. Então arruinou o efeito lambendo os lábios. Você acha que Mão da Sombra é apenas um nome? A voz do Mirdraal não era mais irritante. Oca parecia descer de cavernas de uma distância inimaginável. A criatura crescia enquanto falava, aumentando de tamanho até sua cabeça roçar o teto, mais de 2 palmos acima. Você foi convocada e não veio. Minha mão vai longe, Misaana. Tremendo visivelmente, a escolhida abriu a boca, talvez para implorar. Mas de repente um fogo negro brilhou ao redor dela, e ela gritou quando suas roupas caíram em pó. Faixas de chamas negras prendiam seus braços ao lado do corpo, enroladas em torno de suas pernas, e uma bola preta fervilhante apareceu em sua boca, forçando suas mandíbulas a se abrirem. Ela se contorcia ali, nua e indefesa, e seu olhar em seus olhos revirados fez Alviarin quase se sujar. Você quer saber por que um dos escolhidos deve ser punido? A voz era mais uma vez áspera. O Mirdraal parecia apenas um espreitador alto demais, mas Alviarin não se deixou enganar. Você quer assistir? Perguntou. Ela deveria cair de bruços no chão, rastejar por sua vida, mas não podia se mover. Não conseguia desviar o olhar daquele olhar sem olhos. Não, grande senhor. Ela conseguiu dizer com a boca seca como poeira. Ela sabia. Não podia ser, mas ela sabia. Lágrimas escorriam por suas bochechas, ela percebeu.
O Mirdraal sorriu novamente. Muitos caíram de grandes alturas por quererem saber demais. Aquilo fluiu em direção a ela. Não, não aquilo. O grande senhor, vestido com a pele de um Mirdraal, fluiu em direção a ela. Ele andava sobre pernas, mas não havia outra descrição para a maneira como se movia. A forma pálida vestida de preto se inclinou para ela, e ela teria gritado quando ele tocou um dedo em sua testa. Ela teria gritado se pudesse invocar qualquer som. Seus pulmões eram sacos sem ar. O toque queimava como ferro em brasa. Vagamente, ela se perguntou por que não sentiu o cheiro de sua própria carne queimando. O grande senhor se endireitou e a dor lancinante diminuiu. Desapareceu. Seu terror não diminuiu nem um pouco, no entanto. Você está marcada como minha, o grande senhor disse com um som raspado. Mizana não irá prejudicá-la agora, a menos que eu dê permissão a ela. Você vai encontrar quem ameaça minhas criaturas aqui e entregá-las para mim. Ele se afastou dela e a armadura escura caiu do seu corpo. Ela se assustou quando ela atingiu o piso arcapetado com um estrondo de aço, em vez de simplesmente desaparecer. Ele estava vestido de preto e ela não poderia dizer se era de seda ou couro ou qualquer outra coisa. A escuridão parecia beber a luz do quarto. Mizana começou a se debater em suas amarras, lamentando estridentemente a mordaça em sua boca. Vá agora, disse ele, se deseja viver mais uma hora. O som vindo de Mizana se transformou em um grito desesperado. Alviarin não sabia como saiu dos seus aposentos. Não conseguia entender como estava de pé quando suas pernas pareciam água, mas se viu correndo pelos corredores com as saias puxadas até os joelhos e correndo o máximo que podia. De repente, a cabeça de uma ampla escada apareceu na frente dela e ela mal conseguiu parar antes de correr para fora no ar. Afundando contra a parede tremendo, ela olhou para o lance curvo dos degraus de mármore branco. Em sua mente, podia ver seu corpo se quebrando ao cair da escada. Respirando ofegante, com ofegos roucos e arranhados, ela colocou uma mão trêmula na testa. Seus pensamentos caíam uns sobre os outros. Como ela poderia ter caído das escadas? O grande senhor a havia marcado como sua. Seus dedos deslizaram pela pele lisa e imaculada. Ela sempre valorizou o conhecimento. O poder crescia do conhecimento. Mas não queria saber o que estava acontecendo nos aposentos que deixou. Ela desejou não saber que algo estava acontecendo. O grande senhor a marcou, mas Mizana encontraria uma maneira de matá-la por saber disso. O grande senhor a havia marcado e lhe dado uma ordem. Ela poderia viver se descobrisse quem estava caçando a Aja Negra. Endireitando as costas com esforço, ela rapidamente esfregou as lágrimas em seu rosto com as palmas das mãos. Não conseguia desviar os olhos das escadas caindo na frente dela. Elaida certamente suspeitava dela, mas se não houvesse mais do que isso, sempre poderia fabricar uma caça. Só tinha que incluir a própria Elaida como uma ameaça a ser extinta. Entregar ao grande senhor. Seus dedos flutuaram em sua testa novamente. Ela tinha a Aja Negra sob seu comando. Pele lisa e sem manchas. Talene estava lá antes, nos aposentos de Elaida. Por que ela olhou para Yukiri e Doezine daquele jeito? Talene era negra, embora não soubesse que a Alviarin era, claro. Mas alguma marca apareceria em um espelho? Alguma marca apareceria em um espelho? Havia algo que as outras pudessem ver? Se ela tivesse que fingir um esquema para supostos caçadores de Elaida, Talene poderia ser um lugar para começar. Tentou traçar a rota que qualquer mensagem teria tomado de coração a coração antes de chegar a Talene,
mas não conseguia parar de olhar para as escadas, vendo seu corpo saltar e quebrar até chegar ao fundo. O grande senhor a havia marcado.